Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Chegamos então à lição de número 11, os três últimos profetas. Então estudaremos hoje o profeta Ageu e nas duas próximas semanas Zacarias e Malaquias, fechando então o trimestre. E nós temos hoje dois pastores, pastor Jaime, à minha direita, pastor Luciano Zanzoni à minha esquerda, homens experimentados na palavra, professores, e com certeza aprenderemos muito na manhã deste dia. E o profeta Ageu tem grandes lições para cada um de nós. E vamos iniciar com o tópico primeiro, com o pastor Luciano Zanzoni. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, queridos. Acho que o primeiro é o pastor Jaime, não? Você? Então, pastor Jaime, com o tópico primeiro. Paz do Senhor, querido. Tentando dar uma contribuição para a edificação espiritual dos nossos irmãos. O tema de Ageu, para mim, eu estava comentando com o pastor Ocimar, é um tema que eu gosto muito e eu queria ter comentado. E, por coincidência, ou por jesuicidência, Deus fez com que o pastor Albert me convidasse para estar aqui com os irmãos. Falando sobre esse profeta, o nome dele, ele é um profeta pós-exílico, daqui a pouco nós vamos explicar. O nome dele quer dizer festivo. Talvez porque os nomes eram dados em função do contexto, do nascimento, circunstâncias em que a pessoa se envolvia e o pai dava o nome para aquele filho. Então talvez fosse um evento festivo, nesse contexto, que ele tenha nascido. Uma observação sobre ele é que Ageu ele integra o grupo dos profetas pós-exílio. Eu sei que todos os irmãos aqui já sabem que Israel, ele quando formado como nação com 12 tribos, tomaram posse da terra e por um bom período eles continuaram como uma nação de 12 tribos. Mas na época da monarquia, mais precisamente na época de Salomão, Deus viu muitas falhas em Salomão, se indignou e profetizou que o reino de Israel seria dividido. Não nos dias de Salomão, mas no dia do filho dele, que seria Roboão. E isso aconteceu, então, o reino de Israel de 12 tribos foram divididas em 10 tribos para o reino do norte e 2 tribos para o reino do sul. O reino do norte, ele teve uma liderança que era Jeroboão, que Deus constituiu, mas Jeroboão, com medo do povo descer para o templo e adorar a Deus e abandonar e ser insubmisso a ele, Jeroboão abandonou a religião de Jeová. E ele instituiu a sua própria religião no reino do norte, com a idolatria. E depois de Jeroboão, todos os reis que o sucederam foram também idólatras. E isso fez com que Deus levantasse profetas, anunciando para o rei do reino do norte, que passou a se chamar Israel, e o reino do sul, Judá. Deus então levanta profetas para o reino do norte, dizendo que se eles não se voltassem para Deus, Deus iria destruir aquele reino e espalhá-los entre as nações. E isso aconteceu em 722 a.C. O reino do sul, que eram 2 nações, viu isso. E a expectativa é que eles então colocassem a barba de molho e se consertassem. Eles também, na sua maior parte, andaram nos caminhos do reino do norte, com idolatria. Então Deus também levantou profetas que assim como o reino do norte foi destruído, o reino do sul também seria destruído e levado cativo. Mais precisamente, Jeremias, Deus usou para dizer que iam ser levados para a Babilônia e iriam ficar lá por 70 anos. Com relação ao reino do norte, não houve profecia da sua restauração, mas do sul, sim. E então isso aconteceu, a Babilônia entrou em Israel, no Judá, levou ali. E nós temos um profeta do cativeiro, que foi Daniel e Ezequiel. E no tempo certo, decorridos 70 anos, se cumpriu a profecia que o povo haveria de voltar. Então é quando o povo volta para Israel, para Jerusalém, novamente é que Deus vai levantar o profeta Ageu. Por quê? Porque Deus havia levantado o rei Ciro, o próprio Ciro anuncia que Deus o encarregou, Ciro, que era um rei pagão, que Deus o encarregou de reconstruir a casa de Deus.
E ele deu um edito dizendo para que todos os judeus que quisessem voltar para Jerusalém para construir o templo, essa foi a primeira liberação de Ciro, estariam liberados para voltar. Então, 50.000 pessoas voltaram para Jerusalém, principalmente para povoar, mas principalmente para reconstruir o templo. Então, quando eles voltaram com esse empenho, voltaram mais avivados e começaram a construir as bases do templo, o altar. Primeira coisa, o altar. E começaram a oferecer sacrifício. E, em paralelo, começaram também a construir os fundamentos do templo para erguê-lo. Mas, quando eles estavam construindo, os inimigos de Israel se levantaram e fizeram com que um outro rei, que sucedeu a Ciro, que era Artaxerxes, fizeram tanto, levaram notícias ruins para ele, e o rei Artaxerxes determinou que se parasse a construção do templo. É nesse contexto, então, que nós vamos ver, então, Deus levantar o profeta Ageu e Zacarias, porque já tinham passado 15 anos e a obra do templo estava parada. Então, é aí que Deus vai levantar Ageu, porque o pessoal parou de construir o templo, mas deram toda a prioridade para as suas casas. Então, é aí, nesse contexto, que Deus vai levantar Ageu para repreender o povo, porque que eles abandonaram a construção da casa de Deus. Então, uma outra curiosidade que eu queria dar para os irmãos aqui, bem rápido, sobre Ageu, é que Ageu, junto com Zacarias, é um livro pequeno, considerado como profeta menor, e que às vezes nós podemos levar ao erro que ele é pequeno, ele é irrelevante. Mas Ageu foi o único profeta, claro que com a ajuda de Zacarias, que teve êxito na sua mensagem. Todos os demais profetas de Israel não tiveram acolhimento nas suas mensagens e até morreram por ela. Isaías morreu martirizado, Ezequiel morreu nas mãos do povo e Jeremias também morreu. O povo não acolheu. E eram grandes profetas. Eles não fracassaram na sua missão. É o povo que não acolheu. Mas Ageu, esse profeta tão pequeno, foi o único que teve acolhimento e ele conseguiu mobilizar o povo em função da sua mensagem. No item 1.2, nós temos aqui a mensagem do profeta. E a mensagem do profeta, a Bíblia diz aqui no enunciado, que o profeta teve a sua mensagem endereçada a Zorobabel e a Josué, o líder espiritual e o líder político. Um era o governador e o outro era sumo sacerdote. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz bem assim, que a mensagem foi endereçada a eles dois, mas dizendo bem assim, esse povo diz, não é tempo de construir a minha casa. Olha só, a mensagem foi para eles dois, representando aqui os nossos pastores. Mas o teor da mensagem endereçada para eles esse povo não quer construir a minha casa. Então, se é o povo que não queria construir a casa, então, a princípio, humanamente falando, deveria ser uma mensagem para o povo. Mas isso é um princípio divino de que a conduta, o comportamento de um povo, no povo de Deus, se devia em função da sua liderança. O povo tinha até um provérbio lá em Malaquias, se não me engano, Malaquias, que diz, tal é o sacerdote, tal o povo. Se o povo estava negligente, é porque a liderança estava negligente. Então, isso para nós é muito importante, esse princípio divino, e isso sempre aconteceu com Israel, com relação, quando Israel tinha um rei bom espiritual, todo Israel era crente. Mas se tinha um rei desviado, todo Israel desviava, inclusive os sacerdotes também. Então, é muito importante a gente estar atento com relação à responsabilidade ou à corresponsabilidade na obra de Deus. Tal o povo, ou tal sacerdote, tal o povo. Ainda no tocante à mensagem, Deus chama a atenção pela falta de interesse para com o edifício que representava a morada de Deus no meio do seu povo. Deus não viu qualquer despertamento, qualquer sentimento de constrangimento. O pessoal passar com material de construção na porta do templo, abandonado, largado, e eles indo construir a casa dele. Porque o argumento de Deus vocês dizem,
não é o tempo de construir a minha casa. Mas acaso é tempo de vocês construírem uma casa toda rebocada, toda requintada? É justo isso. Vocês darem tanto valor à casa de vocês e não dar valor à construção da minha casa. Então Deus está chamando, despertando uma coisa muito importante na nossa vida, que é com relação às prioridades. Ao que nós damos valor. Não adianta eu falar, são as minhas atitudes que vai demonstrar o quanto eu dou prioridade aos interesses de Deus, à vontade de Deus, ao projeto de Deus na minha vida ou não. Se está tendo um descompasso entre a vontade de Deus e a forma que eu estou conduzindo a minha vida, o tempo que eu dedico para os meus interesses, isso revela falta de prioridade. E é nesse sentido, irmão, que Deus chama o povo, a atenção do povo, para as consequências que ele tem tido para com essa negligência. Olha, examine agora o caminho de vocês. Deus vai dar uma seguinte repreensão e um pedido de consideração. Olha só, vocês não têm prioridade à minha casa, vocês até têm negligenciado. Mas olha o que Deus diz no versículo 5 e no versículo 6. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Vocês semeiam muito e recolhem pouco. Vocês comem, mas não se fartam. E vocês bebem, mas não se saciam. Vocês vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe como se fosse num bolso furado. Vocês têm reparado como é que está a vida de vocês? Está destruída? Deus está querendo chamar a atenção para ele, já que vocês não se importam com a minha casa, olhe pelo menos para a vida de vocês, como a vida de vocês tem sido destruída. A minha mão está nesse negócio. No item 1.3, a convocação para a reconstrução do templo. Então Deus, depois de dar essa demonstração sobre como a vida deles tem sido destruída, Deus dá uma exortação. Subam lá nos montes, subam aos montes, tragam madeira e edificai uma casa para mim, e eu vou me agradar e eu serei glorificado. Deus então está pedindo para eles tomarem uma atitude. E isso porque, como eu falei com os irmãos, a casa de Deus ficou parada, a reconstrução, por 15 anos. E uma coisa que me chama a atenção é que Deus via que não havia a mínima mobilização. O povo não estava nem aí. Como eu falei, cada um passava com seu material de construção para construir a sua casa, olhava lá para o tempo. Não, no tempo certo, talvez eles pensassem, não, a profecia dos 70 anos de Jeremias ainda não se cumpriu. Quando for se cumprir, as portas vão se abrir e nós vamos construir a casa de Deus. E a gente sabe, irmão, que as coisas espirituais não temos que depender tudo ser favorável. Nós temos que fazer. E uma coisa que me chama a atenção nisso, né, é que havia uma tristeza quando a casa de Deus é negligenciada. Irmão, porque a casa de Deus, um templo no meio da sociedade, representa a presença de Deus, a morada de Deus e a importância que aquela sociedade dá a essa presença, ao devocional, à adoração, a honrar aquele Deus. Tem duas passagens que diz aqui, uma em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Há muitas pessoas, pastor Simão, já estou terminando, que diz assim, irmão, esse negócio de templo foi os homens que inventaram. Para os crentes desigrejados, boa parte hoje, há um provérbio que não precisa de templo não, irmão. Eu posso adorar a Deus na minha casa. É um dos maiores provérbios usados pelos desigrejados. Isso é coisa de homem, templo é coisa de homem. Mas quem analisa Êxodo capítulo 25, versículo 8, o próprio Deus está dizendo bem assim, façam para mim um santuário. Deus pedindo, façam para mim um santuário, para que eu habite no meio do meu povo. Levíticos capítulo 26, versículo 11, o Senhor diz bem assim, estabelecerei a minha habitação no meio do meu povo.
Então, irmão, casa de Deus, templo, não é coisa de homem, coisa nenhuma. É interesse de Deus. Agora, cabe ao homem responder a esse interesse. Eu vi aqui, eu estava vendo uma coisa interessante, um centro de pesquisa cristão nos Estados Unidos, ele descobriu nas investigações, por ano, de 8 a 10 mil igrejas são fechadas nos Estados Unidos. Por ano, 8 a 10 mil igrejas são fechadas. Isso é um indicador de que aquele povo está desprezando a presença de Deus. Como eles gastam essas 24 horas? Como é que eles gastam a sua semana? Nós vimos aqui questão de prioridades. Eles não se importam. Muitos passam ali, já foi igreja, meu filho. E ele não tem o mínimo de constrangimento de dizer, meu filho, nós precisamos buscar a Deus. Meu filho, isso é triste. Está havendo indiferença. Foi por isso que Ageu foi levantado para exortar o povo. Um povo que tem a minha presença. Um povo que invoca o meu nome. Feliz a nação em que Deus é o Senhor. Amém? Deus abençoe. Pastor, amém. Parabéns, pastor Jaime. O pastor Jaime, no seu ponto de partida, e pastor Luciano, ele fez um cronograma histórico até chegar ao profeta Ageu. Então ele começou lá da monarquia, depois passou pelo reino dividido, se os irmãos prestaram atenção. E aí, depois desse reino dividido, ele separou então Israel e Judá. Só que Israel ele caiu em 722 a.C. e não houve profecia para o seu restabelecimento. E depois Judá caiu no ano de 586 a.C., quando eles foram levados cativos para a Babilônia. E é nesse processo que há então a profecia dos 70 anos que iriam retornar para Jerusalém. Isso está lá em Esdras, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a partir desse momento ele trouxe então um aspecto dentro desse contexto da mensagem do profeta Ageu, e especificando que até semana passada, que foi o profeta Sofonias, foi o último profeta pré-exílico, antes do exílio. E a partir de hoje, que é o profeta Ageu, o pastor já muito bem nos ensinou, inicia-se então as mensagens dos 3 últimos profetas, que é pós-exílio, a partir do momento que eles regressaram para Jerusalém. E dentro desse contexto ele trouxe uma dimensão acerca do templo. É claro que o templo hoje é cada um de nós que aceitamos a Jesus como único verdadeiro Salvador, que o Espírito Santo agora habita no nosso templo, mas ele trouxe também a concepção dos desigrejados, que é uma ideologia que tem surgido em alguns anos, e eles desprezam a figura do templo. Não que esse templo aqui seja o templo do que nós estamos estudando hoje, que não tem nada a ver, mas a pessoa ela depende de um local para se congregar, porque ninguém vai ficar em casa, que é difícil congregar como nós congregamos aqui, em virtude da comunhão que nós temos com os nossos irmãos. Tá bom? Então, dentro dessa mensagem que o pastor Jaime nos trouxe, alertando sobre a figura do profeta Ageu. E ele falou algo também interessante, que é o segundo livro menor da Bíblia, que o menor é Obadias, depois vem Ageu. E dentro do profeta Ageu, ele falou que foi o profeta que alcançou um êxito na sua mensagem, que foi aquele que não foi martirizado. Sim? É importante também atentarmos para isso. E a partir desse momento agora, entramos no tópico 2, com o pastor Luciano Zanzoni, que vai falar sobre a necessidade do arrependimento. Qual a palavra, pastor Luciano? Paz do Senhor, pastor Simar, pastor Jaime, uma honra estar aqui com os irmãos novamente. Paz do Senhor para você que está aqui hoje, para você que nos acompanha em casa. Uma alegria podermos estudar um pouco mais desse livro que é tão profundo e que fala tanto ao nosso coração, apesar de ser tão pequeno. Tem uma mensagem de uma refundação, de um relacionamento novo em Deus. Tudo que está dizendo aqui em Ageu, como muito bem disse o pastor Jaime, trabalha em cima de uma nova perspectiva de relacionamento entre o povo de Israel e Deus. Eu vou contextualizar, porque os irmãos sabem que eu gosto de fazer isso, entre nós e Deus. Veja, tudo parte de um relacionamento restaurado, transformado. Havia coisas que não estavam no lugar, que precisavam ser colocadas de pé outra vez.
Pastor Jaime foi muito feliz quando falou a palavra-chave dessa lição, que para mim também é prioridade. Você precisa estabelecer as suas prioridades em Deus. O que acontecia aqui no início da história contada pelo profeta Ageu? O povo mudou a sua prioridade. O povo transformou a sua escala de valores naquilo que era bom para si próprio. Esqueceram-se de Deus, colheram as consequências desse esquecimento, ou seja, não prosperavam e ainda assim continuavam trabalhando na sua própria vida, esquecendo que havia um Deus e que havia um cuidado maior ao qual eles deveriam prestar conta. Então há uma chamada de Ageu ao arrependimento. E Ageu, como foi lido aqui no capítulo 1, verso 5, ele diz assim, olha, considerai, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. E eu gosto, pessoal, quando a gente tem alguns versículos que saltam aos olhos na Bíblia, né? E Ageu 1,7 é um desses versículos, porque ele coloca justamente as bases desse novo relacionamento. Ageu 1,7, o Senhor diz assim, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. 3 coisas que o povo precisava fazer ao se arrepender, ao tentar restaurar esse relacionamento, era subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa. Eu fico trazendo para os nossos dias de hoje, se muitas vezes nos falta refundar o nosso relacionamento com Deus, baseado nesse tripé aqui. Subir ao monte, que significa o quê? Uma perspectiva que parte de lugares altos. Para você estabelecer um relacionamento com Deus, você tem que ir a lugares altos. E eu não digo lugares altos físicos, lugares altos espirituais. Você precisa subir à presença de Deus. Todo o relacionamento refundado em Deus começa com a presença dEle. E aí essa figura que sobe ao monte, busque madeira e edifique a casa, nada mais é do que uma tentativa de Deus de dizer para você como é que você e eu devemos nos relacionar com Ele. Suba de patamar, busque os lugares mais altos, vá até o trono da graça. Hoje o véu se rasgou de alto a baixo, não há mais empecilho, você não está impedido de chegar à presença do Altíssimo. Portanto, querido, refunde o seu relacionamento com Deus. A reconstrução do templo, a refundação do templo, é uma figura de linguagem para dizer que nós precisamos rever as nossas prioridades e precisamos refundar o nosso relacionamento também em Deus. E isso tudo vai começar se nós formos a lugares altos. Lugares altos aqui, por favor, entenda. Não é ir para o monte. Ir para o monte é bom, eu gosto de orar no monte. Ir para o monte é bom, mas não é o lugar físico. É a presença do Altíssimo. Quantas vezes nós não temos deixado, ou nós temos deixado de trazer Deus para perto, de ir à presença do Senhor, por causa dos nossos próprios problemas, por causa das nossas próprias preocupações, por causa dos nossos próprios anseios. Estamos deixando Deus, às vezes, de lado para cuidar dos nossos interesses. É justamente sobre isso que Deus fala aqui em Ageu. Onde está a tua escala de valores? Onde estão as tuas prioridades? O que você tem colocado como primeiro na tua vida? É prosperar? É ficar rico? Nada contra prosperar. O problema é você colocar a prosperidade no lugar onde Deus tem que ficar. Nada contra você crescer e prosperar financeiramente. O problema é Deus perder o lugar para isso. Então refunde o seu relacionamento com Deus. Vá até lugares altos. Mas a segunda coisa que o profeta fala aqui, que me chama a atenção, é que ele diz no verso 7, trazei madeira. Você vai ter que subir lá, você vai ter que cortar a madeira para você poder levantar um novo templo. Isso me remete à seguinte situação. Reino de Deus é tomado à força, exige esforço. A vida que está sendo pregada por aí em Deus tem sido uma vida muito confortável. E a gente tem visto uma geração de crentes que está esquecendo que evangelho é sacrifício. Evangelho dá trabalho, você tem que dizer não para você mesmo. Você tem que cortar madeira, querido. Você tem que cortar lenha para o teu sacrifício. As coisas não são muito fáceis, não. A gente está vivendo hoje em dia, eu converso com alguns pastores, lá no podcast, conversei até com o pastor Arte esses dias, e a gente dizia que muitas pessoas estão tomadas por uma síndrome chamada síndrome de Laodiceia. Está tudo muito bom.
Está tudo muito confortável. Mas não é esse o evangelho que o Senhor nos ensina. O evangelho que o Senhor nos ensina é da porta estreita. Tem que ter renúncia, tem que cortar madeira, tem que gastar tempo na presença do Senhor. Não é simples assim. É claro que a graça de Deus nos alcança e perdoa os nossos pecados, mas nós precisamos correr atrás disso. Nós precisamos nos negar a nós mesmos. Jesus disse isso: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você tem que dizer não para você. Você tem que dizer não para que a tua carne grita. Quem disse que é fácil? Servir a Deus não é fácil, mas compensa. Servir a Deus pode não ser algo muito tranquilo, mas compensa. Porque você vai contra todos os interesses do mundo. Embora a gente veja muita gente aí que está deixando no seu relacionamento com Deus de cortar a madeira. Está muito parecido, está fazendo sacrifício de qualquer jeito. Está levantando o templo em cima de qualquer base. Não. Dá trabalho, querido. Para a gente refundar o nosso relacionamento com Deus, há que se orar, há que se jejuar, há que se buscar a presença, há que renunciar a muita coisa que o mundo nos apresenta. Nós precisamos recobrar esse sentimento de que o evangelho não é tão fácil assim. O reino de Deus é tomado à força. E a terceira coisa que me chama a atenção é edificai a casa. E a gente tem colocado os nossos alicerces em cima de terrenos, às vezes, meio arenosos. E Deus te chama nessa manhã, e o profeta Ageu é esse convite, a montar a estrutura da tua vida em cima da rocha eterna. É montar a estrutura da sua vida em cima daquele que não se abala. É montar o alicerce da sua vida, é reedificar, é subir a sua vida em cima de um alicerce que é incorruptível. Em cima de um terreno sólido, em cima da rocha eterna. Então é isso que o Senhor quer nos mostrar. E aí, querido, estabeleça prioridades na sua vida. O povo de Israel perdeu a noção de prioridade. E a prioridade tem que ser aquilo que Jesus fala em Mateus 6. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, abra por gentileza. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E no 31 ele diz assim: não andeis inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. A sua casa vai ser construída, Deus vai levantar, mas primeiro as coisas do Senhor. Porque quando você inverte a tua escala de valores e adequa a tua escala de prioridades e valores ao que Deus tem para a tua vida, efetivamente todas as demais coisas o Senhor, que é o meu provedor e o seu, vai acrescentar a mim e a você. O Deus que você serve não deve nada a ninguém. E Ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. A outra palavra que me chama a atenção é perseverança. Porque as pessoas começaram a levantar o templo e pararam. Quando alguns viram que não tinha a glória, a opulência do templo de Salomão, desanimaram. Os primeiros resultados da reconstrução não foram muito animadores para quem se lembrava do templo antigo. Não foram. E se você olhar, e eu peço que você abra a sua Bíblia em Esdras capítulo 3, você vai ver exatamente o que aconteceu. Versos 11 e 12. Eu vou ler com os irmãos. Abra a sua Bíblia em Esdras, por favor. Cantavam 3:11. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, olha aí, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, nem tanto, levantaram a voz com alegria. Muitos comparavam o que estava sendo levantado agora em Deus com a glória, a opulência do templo antigo. E aí, por causa desses que se levantaram e choraram, porque não é mais como era antes, houve um desânimo geral.
Só que eu tenho um recado para você aqui hoje de manhã. Deus trabalha com aquele que persevera. Ainda que você não veja num primeiro momento o resultado, persevera, querido. Persevera, minha irmã. Persevera, porque Deus não vai abandonar você, não. Ainda que você não veja num primeiro momento grandes coisas acontecerem, não abandone o trabalho e a obra e o caminho do Senhor na tua vida. Porque Deus vai usar você, ainda que você num primeiro momento não enxergue isso. E ele diz assim em Ageu 2,4, esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué. Você tem que começar o que você iniciou em Deus. Nós começamos falando desse arrependimento e começamos falando da questão da prioridade. Se você está refundando isso em Deus, ainda que você não veja um resultado imediato, persevere. Persevere, porque nós somos muito bons de iniciativa, mas não tão bons de acabativa. Tem muita gente que é muito bom em começar muita coisa, mas termina no meio do caminho. E a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E é por isso que Deus diz assim, olha, fique tranquilo, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Você tem uma escala de valores, mas Deus está enxergando outra, querido, que às vezes você ainda não enxergou. Por isso eu te digo, não abandona o novo relacionamento, um relacionamento mais profundo em Deus. Persevere. Mas pastor, eu estou passando luta, não estou vendo resultado. Persevere. Eu gosto do que diz lá em 1 Reis 18. Abra a sua Bíblia aí em 1 Reis 18, se você pode. Aquilo que é minúsculo hoje, aquilo que é minguado hoje, em Deus poderá se tornar grandioso amanhã. Eu creio num Deus, eu vim aqui essa manhã para te dizer isso. Eu creio num Deus que pode pegar do nada e fazer um tudo na minha vida e na tua. Não é o que eu enxergo, eu não vivo do que eu vejo, eu vivo do que eu creio. Oh, aleluia! 1 Reis 18, verso 41, diz assim, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Olha o Elias subindo para o lugar alto aí, ó. Vamos lá para o Carmelo buscar a presença do Altíssimo. Olha o Elias subindo aí. Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs seu rosto entre os joelhos. Está refundando o relacionamento aqui o Elias. Bora buscar a presença do Altíssimo. E aí o que acontece? Disse ao seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. Subiu e olhou, não há nada. E então ele disse, volta lá 7 vezes. E sucedendo que na 7ª vez, disse o servo, eis aqui uma pequena nuvem. E o homem de Deus que está em Deus diz o seguinte, desce, aparelha aí o teu carro, desce, porque vai vir um temporal. A nuvem é desse tamaninho, Márcio. A gente não enxerga às vezes. Mas Deus está preparando uma grande chuva de bênção para mim e para você. Basta que você persevere naquilo para o qual você foi chamado. Pode ser que não dê fruto no primeiro momento. Ah, pastor, mas a minha classe da escola dominical não dá muito fruto. Ah, pastor, mas o meu culto às vezes está vazio. Persevera, querido. Persevera, porque se Jesus for contigo, uma hora a chuva forte vai chegar e a colheita vai ser a 10, 100, a 1000 por 1. E é o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Aleluia! Que Deus nos abençoe e que você aprenda que você tem que se arrepender do relacionamento frio, refundar o seu relacionamento estabelecendo prioridades e perseverar nessas prioridades. Amém. Meus irmãos, a palavra que ecoa na manhã deste dia, por meio dos professores, tanto o pastor Luciano Zanzoni, que acabou de nos ensinar, quanto o pastor Jaime, que nos ensinou no primeiro tópico, chama-se prioridade. Aleluia. Porque os dois falaram sobre prioridade dentro dos seus respectivos tópicos. E é interessante que o profeta Ageu, quando ele chama o povo à responsabilidade, é uma responsabilidade um tanto que quando a gente para olhar, a gente pensa que não tinha muita coisa a ver. Por quê? Deus, quando repreende esse povo, nessa época aqui, ele não fala que eles tinham problemas imorais, não tinham problemas sexuais,
eles não estavam matando suas crianças, não era nada disso. Apenas estavam procrastinando. Eles estavam fazendo a reconstrução, como o pastor Luciano falou, a refundação do templo, e pararam. E Deus então levanta o profeta Ageu e depois vai ser Zacarias para falar a respeito disso. Então eles estavam pecando porque pararam algo que estavam fazendo. Aí muitas das vezes a gente pode falar assim, mas não tem nada a ver não. Eu estou procrastinando aqui, deixando de fazer o que não era para fazer. E a gente acha que isso não é pecado e que não tem nada a ver. E a gente vê pelo profeta Ageu que isso foi a coisa muito séria, pastor Luciano, naquela época. E hoje não mudou, irmãos. Estamos na escola bíblica dominical, aprendendo sobre o profeta, mas o que nós observamos hoje, que Deus está falando conosco. Deus falou conosco no primeiro tópico, por meio do pastor Jaime, e Deus acabou de falar conosco com o pastor Luciano Zanzoni, que devemos refundar o nosso templo, a nossa prioridade com Deus. E uma coisa que quando o pastor Luciano estava falando aqui, me trouxe à memória, é sobre o problema do passado. Existiam ali duas gerações. A geração nova, que nasceu no exílio, e a geração que tinha visto o primeiro templo e agora estava vendo o segundo. E estavam tristes, com lembranças do passado. Às vezes, você veio até aqui esta manhã com problemas no seu passado, olhando para o seu passado, achando que o seu passado às vezes fosse melhor, ou então o que você fez no passado teria que ser isso, teria que ser aquilo. Mas Deus fala hoje para nós que devemos mudar certas concepções, refundar a nossa prioridade com Deus. É isso que Deus está falando conosco hoje. E nós vamos aprender a partir desse momento agora, o tópico 3, Ageu para hoje. Então vamos iniciar, pastor Jaime, com a palavra. Amados, Ageu para hoje. Ageu encontrou um povo desanimado, sem recursos e intimidados para a construção do templo. Foi esse o ambiente que Ageu encontrou. Um povo intimidado, sem recursos, desanimados. Mas, como eu digo com os irmãos, eles foram intimidados, né? Se levantaram e fez com que um rei determinasse que a construção do templo parasse. Isso aí foi o desafio que eles encontraram. Essa questão Deus viu, foi uma autoridade que determinou. Mas o que indignou o coração de Deus foi, no decorrer de 15 anos, Deus não viu nenhuma iniciativa. Deus viu, mandou parar, né? O jeito, né? Prioridade. Valores espirituais. Deus viu que o povo, então eu vou construir minha casa, é o jeito. É o jeito construir aquela minha mansão, é o jeito construir a minha piscina, é o jeito construir aqui um playground para os meus filhos, é o jeito, né? Então Deus ficou indignado com isso. Porque feliz é a nação em que Deus é o Senhor. E quando Deus é o Senhor da nossa nação, a prioridade dos adoradores é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Não estava acontecendo isso foi indignação. Mas uma coisa que para nós é importante, eu queria só compartilhar com os irmãos. Eu e você somos testados diariamente sobre como nos reagimos às adversidades. Todos nós temos adversidade na nossa vida. Nós temos pessoas de sucesso hoje, pastor Zanzoni, que hoje são juízes, são grandes acadêmicos, são muitas coisas, empresários. Mas quem vai ver o passado dele? Diz o seguinte, quem enxerga o resultado não consegue enxergar o processo. O processo é doloroso. Quem viu essa pessoa que é um juiz hoje, que é um grande advogado, que é um grande empresário, muitos deles tinham limitações físicas, uma deficiência, mas ele colocou no coração, eu vou vencer. Vou vencer. Eu conheço pessoas deficientes físicos, com muita dificuldade de audição, de escutar, e tudo foi muito difícil para ele. Eu vou vencer, e ele venceu. Pessoas com limitação de recursos, o pai era muito pobre. Conheço gente que estudava à noite com lamparina acesa. Mas eu vou vencer. Estudou, eu vou passar naquele concurso, passava à noite, não tinha dinheiro, ficava na biblioteca. Eu conheci um jovem que saía de manhã e só chegava de tardezinha, todo dia estudando na biblioteca. Adversidade. Tenho limitação de recurso, o jeito é eu me esforçar mais
Não tenho dinheiro, vou ter que ir para a biblioteca. O que eu quero dizer é que várias pessoas que venceram hoje as suas limitações, eles não focaram nela. Eles focaram no alvo e venceram. Por que com as coisas de Deus não é assim? Eles tiveram essa intimidação e pararam. Sabe por que a obra de Deus sofre muito, irmãos? A obra de Deus e a obra de Deus em mim e você é porque quando nós encontramos o primeiro obstáculo, as dificuldades da obra, isso não dá certo para mim não. Prefiro ficar lá cuidando dos meus empregados do que mexer com gente na igreja. Prefiro mexer lá com não sei o quê do que isso. Ou seja, não queremos ter dificuldade. Queremos circunstâncias favoráveis para fazer a obra de Deus. Tudo tem que estar bem. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar de bom humor, eu tenho que vencer, a minha depressão tem que ser curado, eu tenho que vencer minha liberdade. Não, irmãos, o Senhor se entristece com isso. Porque há muitos esforços da nossa parte para os nossos alvos pessoais. E para os alvos de Deus, primeira limitação, eu quero parar. E isso é muito importante para nós, porque nós encontramos muitos crentes de sucesso. Eu vi o comentarista da escola dominical, lá da Betel, falar uma coisa muito importante. Tem pessoas que deixaram a obra de Deus e foram se dedicar à sua vida profissional e estão com sucesso. Venceram, estão ricos, têm a sua casa. Muitos deixaram a obra de Deus para se preocupar com o casamento, com vários interesses pessoais. Irmão, e deu certo. Deu certo, conquistaram. Mas ele falou uma coisa: sucesso, conquista, fora da vontade de Deus, longe de Deus, é fracasso. Riqueza que você conseguiu à custa de abandonar a obra de Deus, à custa de abandonar o que Deus quer na sua vida, sucesso em qualquer área, é derrota. Porque você vai ouvir aquela... Deus o livre, vocês não. Porque essa pessoa vai ouvir aquela voz. Louco, e o que tu tens preparado, para quem será? É terrível. Uma coisa que eu aprendi com Deus, que a pior coisa na vida de um crente se chama tranquilidade do pecado. É quando ele está nem aí. Está nem aí com as coisas de Deus, é crente às vezes, frequenta a igreja, mas tudo está dando bom para ele. Não acontece o que aconteceu aqui em Ageu, né? Não prosperou, dificuldade financeira, nada. Tudo está dando certo para ele. E a pior coisa na vida do crente se chama tranquilidade do pecado. Por quê? Negligência é pecado. Omissão é pecado. Tudo vai bem. Ele não se sente acusado. Jesus volta e ele fica. Porque não havia constrangimento, não havia preocupação. Irmãos, que isso não aconteça conosco. Esse tipo de tranquilidade. A minha vida continuar como se tivesse tudo bem, sendo que Deus não está satisfeito com a minha vida espiritual. Deus abençoe e passe outro tópico para o nosso pastor Zanzoni. Assim, desculpa. Vigilância, irmãos. Se não tiver com essa frase na nossa mente, é complicado. Sempre vigilantes. Pastor Luciano. Eu pegando o gancho disso que o pastor Jaime falou, ele dizia, olha, você pode até ter sucesso fora da presença de Deus, mas o maior fracasso de todos, que é a eternidade, você vai colher também. E um exemplo grande disso que ele falou era um camarada que nasceu em Memphis, na cidade do Tennessee, conheceu as bases do Evangelho, cresceu na obra do Senhor e abandonou para viver uma vida secular. O nome desse menino? Elvis Presley. E esse jovem ganhou muito dinheiro, mas sofria angústias de alma terríveis. E essas angústias de alma eram tão violentas que ele chamava os cantores da igreja para vir cantar para ele, porque aquilo acalmava ele. Ele fazia sessões de louvor a Deus em casa a madrugada inteira, que era um jeito dele acalmar a alma dele que vivia em tormento, porque estava longe da presença de Deus. Então, de que adianta você ganhar tudo isso e viver sem paz? De que adianta? Eu gostaria de chamar a sua atenção para o início do capítulo 2 de Ageu. Olha que coisa tremenda, porque a gente sempre gosta desse versículo, a glória da segunda casa será maior que a da... Todo mundo usa isso. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Que coisa linda. E é mesmo. Só que a gente tem que aprender a entender o seguinte, que nessa palavra colocada aqui por Deus através de Ageu,
Não havia necessidade da glória numa casa física. Havia uma outra casa que permaneceria e prevaleceria para sempre. E eu gosto muito da palavra porque ela não tem coincidência. Como o pastor Jaime falou, ela tem cristocidência. E aí é uma coisa interessante, se você abrir Ageu 2:1, abre comigo aí, por favor. E já deixa marcado aí Levítico 23. Ageu 2:1 diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Eu vou repetir. No segundo ano, no 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, no 7º mês. 7º mês, 21º dia do mês, era o último dia da festa dos tabernáculos. Sabia disso? Abre lá em Levítico, por favor, 23. Disse mais o Senhor a Moisés. É isso aí, o primeiro? É o primeiro? Levítico 23? Primeiro? Disse mais o Senhor a Moisés? É isso mesmo? Fala aos filhos de Israel dizendo, Levítico 23. Todo mundo achou? Fala aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos por 7 dias. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 foi o dia que Deus levantou Ageu no último dia da festa dos tabernáculos, ao 21º dia do 7º mês. E ao levantar essa voz, eu quero só que você entenda o que é festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos tem a ver com a provisão de Deus. O povo se lembrava do cuidado e da provisão de Deus ao longo de sua passagem pelo deserto. Festa dos tabernáculos é você se lembrar de como Deus tem provido a sua vida. E o mesmo Deus que proveu o povo no deserto e estabeleceu a festa em Levítico 23, levanta Ageu para lembrar que durante o cativeiro também proveu. E queria prover todas as necessidades para a reconstrução do templo. E que a necessidade mais importante ainda viria, e ele proveria, que seria a glória da segunda casa. Gente, não existe coincidência na Bíblia. E se você puder abrir a sua Bíblia em João capítulo 7, abre lá que você vai ver o fechamento dessa história, que é um negócio tremendo de bonito. João capítulo 7. Se você quer começar a ler a Bíblia hoje, comece por João. Leia João e Lucas. Lucas porque é o mais completo dos sinóticos, dos evangelhos sinóticos. E João porque te dá uma perspectiva de Jesus que os outros não dão. Os outros 3 evangelhos não dão. Leia esses 2, mas João é tremendo. João capítulo 7, verso 37. Diz assim, olha onde é que Jesus estava. Ele estava na mesma festa dos tabernáculos. E Jesus diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. 37 e 38. A glória chegou. A glória da segunda casa é a pessoa de Cristo. Não é um templo construído por mãos de homens. E essa frase ocorreu na mesma festa dos tabernáculos. Ou seja, Jesus fez questão de reafirmar, olha, hoje está se cumprindo Ageu 2:9. A glória da segunda casa está aqui hoje, é maior que a da primeira. A primeira foi construída por homem, mas aqui tem né, que é muito maior do que isso. É aquilo que Paulo coloca em Colossenses capítulo 1, né? No verso 26 ele diz assim, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. E verso 27 ele diz assim, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória. Deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Olha o que Paulo fala. A esperança da glória. Eu quero viver essa glória.
todo dia da minha vida. A verdadeira, a maior de todas. Não habita num templo humano. Mas esse Jesus, que personifica a verdadeira glória, é aquele que é capaz, e único capaz, de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Eu gosto, pastor Ocimar, que lá no livro de Ageu, ele diz assim, no capítulo 2, verso 21 a 23. Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor, quem está falando isso é o Rei da Glória, aquele que vai selar o que está falando. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, te farei como um anel de selar, porque te escolhi. O Deus que fala, sela o que fala. E selo do rei, só quem pode abrir é quem o rei indica. E aí eu vou lá em Apocalipse capítulo 5. E disse-me um dos anciãos, verso 5, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O Deus que pôs o selo deu autoridade a seu Filho Jesus para desatar todos os selos. Que você creia e veja e viva e contemple a esperança da glória da tua vida, que não está num templo físico, mas anda aí junto de você, através da pessoa do Espírito Santo. O Jesus foi para o Pai, mas Ele está aqui conosco, o Espírito Santo está aqui conosco, e este Espírito Santo é a glória de Deus que habita, não num templo feito por mãos humanas, mas habita aí dentro de você, se você buscar e construir um relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, meus irmãos, as pessoas não leem alguns livros do Antigo Testamento porque elas acham que não há uma conversa na atualidade com o livro. Mas o que temos aprendido nas últimas 11 lições, incluindo a dessa primeira, que é hoje, é claro, é sobre como é que Deus ainda fala conosco por meio dos profetas menores. E nós temos aprendido na manhã de hoje como é que, mesmo sendo naquela época, como é que a palavra se transporta para a atualidade e fala conosco, conversa com o nosso interior. E o pastor Luciano Zanzoni estava explicando aqui a respeito das datas, das festas, e ele citou especificamente o tabernáculo. Por que isso? Porque Deus, ele é um Deus estratégico, pastor Jaime. É verdade. O que Jesus falou lá em João 7? Era uma estratégia. Por que usou Ageu aqui? Deus estratégico. Na Reforma Protestante, segundo determinado teólogo, professor, ele disse o seguinte, a respeito dessa, que a gente acha que às vezes a coincidência não é, mas o Deus é estratégico. Por que Martinho Lutero, no dia 31 de outubro, fixou as 95 teses lá no castelo de Westminster? Porque no dia seguinte era o feriado, o dia de Todos os Santos. E haveria ali um congraçamento de muita gente, e elas leriam aquilo. É um Deus estratégico que usa as pessoas, irmãos. E esse Deus estratégico, ele não mudou. Ele ainda usa as suas estratégias. Por meio de quem? De cada um de nós. A partir de que momento? Quando nós priorizamos a obra do Senhor nas nossas vidas. E aquilo que Ele colocou na mão de cada um de nós. Amém? Então, Ageu, para hoje, são todas as peculiaridades que foram faladas aqui pelo pastor Jaime e pastor Luciano Zanzoni, que possamos cada vez mais aprender com a palavra do Senhor. Vamos então, seguindo para as considerações finais, pastor Jaime e logo após, pastor Luciano Zanzoni. Ficar só com o tópico 3.1, encorajamento mútuo. Achei muito importante essa questão do encorajamento, porque o encorajamento que Deus usou, Ageu,
Não foi só aquele encorajamento que é muito importante. Irmãos, vamos dar prioridade à obra de Deus. Irmãos, olha a casa de Deus. Com certeza teve isso. Irmão, Deus vai nos ajudar. Foi muito importante. Mas o encorajamento de Ageu foi no sentido de trazer uma palavra de Deus. Como Deus estava vendo aquilo e como Deus ia mudar a história da nação se eles ouvissem a voz de Deus. Foi uma voz profética. Se tem uma coisa, irmão, que me deixa muito triste, indignado, é algumas pregações, e eu não sei se alguém aqui é partidário dela, que está dizendo assim, olha, essa geração é a pior geração de crente que já existiu. Outros dizem assim, olha, essa é a pior geração de jovens. Irmãos, eu não creio que isso é uma palavra profética da parte de Deus. A palavra de Deus não traz ninguém para jogar mais na lama. Nós não precisamos de vozes, nunca precisamos de vozes para falar o que o diabo já diz. Essa igreja não vai avançar, essa geração nunca vai prestar, essa igreja nunca vai ter. Não precisamos, o inferno já faz isso. Precisamos de vozes proféticas que falem a palavra de Deus. Homens e mulheres que motivem pessoas. Eu sou pastor, já pastoreei a igreja e até hoje eu mexo com gente. E Deus, os irmãos, boa parte que sabe que há 30 anos que Deus me deu envolvimento na obra, trabalho nas ruas, pela misericórdia de Deus, trabalho com drogado, dependente químico, com pessoas que não acreditam mais nela, a família não acredita e nem a sociedade. E o meu papel é ajudar essas pessoas a acreditarem. Então, porque eu acredito. O que eu quero dizer com os irmãos, a igreja precisa de pessoas que motivem, porque eu como pastor, fora da rua, eu encontro com crentes. Irmão Jaime, eu tenho tanta vontade de fazer a obra de Deus. Eles vão na primeira, na segunda, depois não vão. Há um embaraço, e não é porque esses irmãos não querem. Muitos não estão do jeito que Deus quer, não é claro, eu sei que tem um livre-arbítrio, mas há uma força que não quer, que impede, o irmão quer fazer, mas não consegue. Eu olho esse lado também. É por isso que eu acho importante o encorajamento, vozes proféticas, homens de Deus. Estou encerrando aqui, eu estava vendo uma história muito linda que eu acho importante. Os maiores avivamentos que aconteceram foi no contexto de frieza espiritual, indiferença, povo que não estava nem aí, uma nação destruída moralmente. Maiores avivamentos. Quem vê a história de John Wesley e vários outros, foi nesse contexto. Eles não olharam só o contexto para dizer, nada vai mudar. Bernard Johnson, quando era jovem, no seu seminário, ele foi levado para visitar a casa de John Wesley. E quando ele visitou a casa de John Wesley, ele foi no quartinho que o John Wesley orava. E ele viu a marca do joelho do John Wesley. Sabe o que ele fez? Ele dobrou o joelho ali, onde ficou a marca do joelho de John Wesley. E a oração dele foi, Senhor, faz novamente. Faz novamente. Ele deu a vida. Se o Senhor usou John Wesley, e John Wesley foi usado por Deus para motivar crentes desmotivados, crentes mortos, igrejas mortas, e Deus usou, irmão, e houve um avivamento, faz novamente. Bernard Johnson foi um dos maiores pregadores de todos os tempos, porque ele carregou isso. Eu queria dizer para você, seja uma voz da parte de Deus. Não aceite a voz do inimigo. Não aceite vozes que dizem que é a pior geração, porque quando eu acuso essa geração, eu tenho que acusar a minha, porque eu gerei essa geração. Então, que Deus te use como voz que dá vida. E dobre os joelhos, clame, chore pela obra de Deus. Irmãos, nós vamos conseguir milhares e milhares para o reino de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu creio que essa palavra veio do trono de Deus para mim e para você. Eu estava exatamente montando isso aqui na minha mente quando o pastor Jaime foi usado por Deus para falar. Então eu testifico que aquilo que ele falou veio da parte de Deus. Nós precisamos voltar à essência da adoração. A essência da adoração é colocar Cristo no centro. Não tem nada a ver comigo nem com você. Não é sobre mim nem sobre você. É sobre a presença de Deus na nossa vida. Então esse é um chamamento a nós, obreiros, como homens de Deus, como bem disse o pastor Jaime. Vamos voltar a pregar a palavra genuína. Não o que as pessoas querem ouvir. Porque Paulo fala isso, que nos últimos dias as pessoas procurariam por mensagens agradáveis aos seus ouvidos. Paulo fala isso. Aquilo que para elas é confortável, é bom de ver. Só que a palavra de Deus, ela confronta a gente. E quanto mais próximo de Deus eu estiver,
mais dependente dele eu vou me sentir. E eu quero pregar isso hoje para você de manhã. Volte a depender de Deus. Ageu é o retrato da dependência. O Senhor disse, eu vou prover. Não foi à toa que foi na festa dos tabernáculos que Deus levanta o profeta. É porque Ele quer dizer a você e a mim que Ele vai prover tudo o que você precisa. Mas aplica o teu coração no lugar certo. Em nome de Jesus, deixa as demais coisas que são supérfluas da tua vida, porque delas o Senhor vai cuidar. Foca a tua vida num relacionamento estreito com Deus. Coloca Jesus no centro, agrada a Ele em tudo, procura apresentar-se a Ele nos detalhes como alguém aprovado. Eu creio que nesses últimos dias, como diz a palavra, muitos homens vão buscar palavras agradáveis para poder justificar os seus pecados. Mas eu creio também, e eu digo isso baseado naquilo que meu amigo pastor Jaime falou aqui, que Deus está levantando nos últimos dias uma igreja comprometida com Ele. E que essa igreja passa por mim e por você. E que será uma igreja cheia do Espírito Santo que vai viver outros avivamentos que vão ser derramados. Mas o avivamento começa com um alicerce bem fundado. E no lugar certo. E alicerce bem fundado e no lugar certo é na rocha eterna, é na pedra de esquina. Aquela que os edificadores rejeitaram, mas é aquela inabalável. Aleluia. Eu quero construir a minha casa todo dia nessa rocha. Eu quero construir o meu relacionamento todo dia nessa rocha. Que você saia daqui hoje refletindo sobre a possibilidade real de refundar o teu relacionamento em Deus. Para melhor, para algo mais profundo. Para parar de ficar andando no rio de águas purificadoras com água pelo tornozelo ou água pelo joelho. Deus quer você mergulhado neste rio que vai alterar a tua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Meus irmãos, fomos ladeados hoje pelos dois excelentes pastores, pastor Jaime e pastor Luciano Zanzoni. Agradecemos a rica oportunidade concedida da manhã de hoje para nós três, a pessoa do pastor João Adaí e da pastora Kátia, e pela oportunidade também nos concedida pelo superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Arbert. E que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor nos guarde, e que o Senhor a cada dia restabeleça o nosso propósito e o nosso compromisso com Ele. Que o Senhor seja contigo e com a sua família em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar. Após a oração, Baleia News. Vamos orar então, pastor Jaime nos elevando em oração. Amém, vamos orar. Queria agradecer o pastor Albert. Estava comentando aqui que todos os temas que eu queria compartilhar com a igreja foi o que Deus usou ele para me passar. Eu acho esse tema lindo e todos os demais que eu participei, sempre Deus usando o pastor Albert. Que Deus te abençoe. Leve isso. Você se importaria de colocar a sua mão no seu coração? Estamos na igreja, né? Nós queremos entregar nossas emoções, a nossa alma, o nosso fervor, queremos renovação, queremos fazer a vontade de Deus. Sei que tem dificuldades, mas estamos na presença de Deus, na casa de oração. E Deus ouve. Tem um selo de Deus sobre essa casa, lá em 2 Crônicas 7,14. Os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Deus vai te escutar. Senhor da glória, aqui estamos na tua presença, Pai. Está a tua igreja aqui, meu Senhor Jeová, reunida como adoradores, como vasos de barros, mas adoradores, ó Pai, que querem e gemem por estar no centro da tua vontade. Nós oramos para que todos aqui, meu Pai, possam ter a oportunidade de se fortalecerem, redirecionar as suas prioridades, porque tu tens chamado, tu tens propósito na vida de todos que estão aqui, todos, ó Pai, todos, sem diferença, são chamados por Deus para que vão e dê fruto. E eu suplico que tu visite as suas necessidades, visite as suas dificuldades, mas que tu venha cumprir o que tu tem no seu coração a respeito de cada uma das tuas ovelhas que estão aqui nessa manhã. Nós invocamos por aqueles que não estão presentes, mas estão ouvindo, ou ouvirão essa mensagem. Sejam eles visitados. E toda palavra de derrota, toda palavra de anulação, todo decreto que não vem da tua boca a respeito dos teus filhos, seja anulado pelo nome de Jesus. Deus nos abençoe,
em nome de Jesus.